Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. O entrevistado de hoje é um desses jovens que resolveu entrar para a política, colocar a mão na massa e ver se dá um jeito para esse país sair desse pântano onde afundou. Vamos ver quem é esse rapaz. Então temos aí Felipe Rigoni, que é um capixaba de Linhares, que é lá no norte do Espírito Santo. Ele é formado em engenharia por a Universidade em Ouro Preto e tem também uma pós-graduação em políticas públicas em Oxford. Não bastasse isso, o deputado Felipe é o primeiro deputado federal cego da história do Brasil. Deputado, muito obrigado por ter vindo lá de Brasília para dar essa entrevista. Muito obrigado, Mário. Você, é um prazer estar aqui hoje. Só para satisfazer a curiosidade, o senhor ficou cego com 15 anos. Exato. Como é que você ficou cego? Eu descobri aos 6 anos de idade uma infecção chamada uveíte. Isso foi evoluindo em várias outras coisas. Depois de 9 anos de muita luta e 17 cirurgias nos olhos, eu acabei ficando cego aos 15 anos de idade, isso era 2006. Não tem uma causa específica, foi uma gradual perda da visão. É uma doença infecciosa, é isso? É uma infecção, mas ela não foi o problema central, né? O que foi que várias outras coisas aconteceram, como catarata, Sim. Tive 5 descolamentos de retina, e no fim das contas eu tinha mexido tanto nos olhos para tentar corrigir, que o meu olho entrou em colapso. Então, ele meio que entrou em colapso mesmo pela quantidade de cirurgias que eu já tinha feito. E antes você enxergava normalmente ou você tinha dificuldade? Até os 10, 11 anos, eu enxergava bem. Não enxergava perfeitamente, mas eu enxergava bem. E aí eu comecei a ter baques de visão muito grande, né? Eu comecei a perder visão de forma muito significativa. Até que em 2015 eu, de fato, fiquei cego. E como é que você reagiu, deputado? Como é que foi a tua reação psicológica, Sim. Vamos dizer assim? Olha, no começo foi muito duro, foi muito difícil para mim entender, aceitar e superar o fato de ser cego. Eu entrei num ciclo de pensamento muito negativo, não queria ser quem eu era, não queria ter a vida que eu tinha, até que um dia, né, o meu pai me viu chorando na sala de casa, isso era 2006 ainda. Aí ele sentou do meu lado e falou bem assim: Felipe, lembra que você tem uma escolha. E ele foi embora, não esperou para ver minha reação. Isso ficou na minha cabeça, eu não entendi o que ele estava falando, porque para mim eu estava ficando cego, não tinha escolha. E isso acabou internalizando em mim e eu percebi que de fato eu tinha uma escolha, mas não era da situação. Eu tinha a escolha da atitude que eu tomaria diante daquilo. E aí eu comecei a mudar. Aí percebi que seria através da educação que eu transformaria a minha vida. Daí a minha faculdade, o mestrado e tal. Por que você decidiu fazer engenharia? Olha, eu sempre fui muito bom com números, com contas, né? No ensino médio eu fazia praticamente todas as contas de cabeça, na faculdade também, e eu percebi que eu precisava fazer algum curso relacionado a isso. Primeiro eu entrei em física, depois eu mudei para engenharia de produção, terminei o curso, percebi que não ia trabalhar com engenharia, fui trabalhar com coaching e desenvolvimento humano e percebi, depois de 2 anos trabalhando com isso, que se eu quisesse realmente transformar a vida das pessoas, eu precisava mudar as oportunidades que elas têm. E isso quem faz é a política. Por isso que eu estou aqui hoje. Aí você decidiu fazer política e escolheu o PSB. Exato. Por que você escolheu esse partido? Que é um partido pequeno? Não, na verdade, antes de ir para Oxford, eu me juntei com um pessoal que também já estava estudando fora e tal, a Tabata Amaral,
o Zé Fred, outras pessoas, e nós juntos fundamos o Movimento Acredito. Uhum. E o Movimento Acredito tem uma carta de princípios que a gente segue, a gente tem políticas que a gente acredita serem as melhores, só que a gente não é um partido, e nem quer ser, né? E precisaríamos de partidos para nos candidatar. Então, nós assinamos cartas de independência com 5 partidos no Brasil, e desses 5, o que eu confiava mais nas pessoas, a nível local, especialmente, lá no Espírito Santo, era o PSB, né, que me deu liberdade para lutar pelas coisas que nós acreditamos e que eu tinha confiança que ia ser um partido que ia ter coerência ao longo do tempo. Como é que você separa, vamos dizer assim, a política geral, a política nacional, com as reivindicações específicas? Imagino que você pensa na situação também dos deficientes visuais, das pessoas com alguma deficiência física ou mesmo mental. Como é que você separa as duas coisas, deputado? Bom, a primeira coisa, assim, que na base das coisas, tudo tem o mesmo problema, que para mim é a ineficiência do Estado brasileiro, né? Nós não temos uma gestão eficiente e nem inovadora, né, da gestão pública. E nós precisamos, de fato, de um governo capaz de implementar políticas públicas de qualidade. E isso tem a ver com deficientes, tem a ver com empresa, tem a ver com negros, tem a ver com todo mundo, né, com gente que é pobre. Então, para mim, o problema central do Brasil é a incapacidade do governo de entregar política pública de qualidade. É assim que eu uno as coisas. Né? E lógico que eu tenho prioridades. Eu luto pelos deficientes, por uma economia mais aberta e um pouco mais eficiente, por uma educação de qualidade, por uma infraestrutura de qualidade. Mas, no fim das contas, nós precisamos de um governo eficiente. Eficiente como assim? Você imagina que é uma eficiência gerencial ou é uma eficiência de educação, vamos, grosso modo? É uma eficiência gerencial e de resultados. Tem que ser a gente precisa de políticas públicas baseadas em evidências científicas e que são voltadas para resultado para as pessoas. Né? Por exemplo, a educação, não adianta você só ter escola e ter professor na sala de aula. Isso é uma parte da educação. Agora, a parte principal é se o aluno, na ponta, está aprendendo o que ele precisa aprender. Isso é resultado. Um governo eficiente é o que leva a isso a acontecer. Né? Política pública de qualidade na ponta. Saúde é a mesma coisa, não adianta ter hospital. A gente quer saber se os índices de saúde estão melhorando. Então, à medida que a gente consegue trazer um governo fiscalmente mais responsável, com pessoas mais qualificadas para colocar as políticas públicas na ponta, e, lógico, com políticos mais qualificados para tomar as decisões, ao longo do tempo a eficiência vai aumentando. Deputado, o senhor chegou lá em Brasília, 27 anos, com uma deficiência visual, caiu naquela... Lá ninguém é bobo. Como é que foi a experiência dos primeiros meses lá na Câmara? É engraçado você falar, Mário, que uma das primeiras coisas que eu ouvi lá foi exatamente o que você falou. Falou assim, um servidor, inclusive, eu nem me lembro o nome da pessoa, falou assim, ô, deputado, aqui tem tudo o que você pensar, mas não tem bobo. É verdade. Olha, eu acho que eu tive 3 grandes impressões assim, do Congresso até agora. A primeira foi uma surpresa positiva que eu tive com o quanto que é de qualidade a estrutura que nós temos para trabalhar. Os servidores da Câmara, a estrutura da Câmara, para o trabalho do deputado é excelente. São bem formados, são muito prestativos. Bem formados. Os consultores, os servidores, todos eles são super capacitados e prestativos. E a segunda coisa, aí já foi um pouco mais negativa, é o tanto de demandas que nós temos para atender. Como assim? O foco é difícil de encontrar lá, não é porque o deputado necessariamente não é focado, né? Mas porque chega gente de todo tipo de associação, de pleitos e necessidades diferentes, e fica difícil você estabelecer um foco durante o dia. E eu, que sou muito focado, já tenho dificuldade em relação a isso. Então, tem que controlar muito bem a agenda para que aquilo que a gente quer que saia no dia, de fato, saia. Quer dizer, muito pedido, muito pedido, pouco tempo.
e pouco tempo tomando decisão em plenário ou em comissões. Infelizmente, eu acho que isso a gente gasta menos tempo do que deveria fazendo. E a terceira impressão é a polarização. Eu acho que esse é o grande problema do Congresso Nacional hoje. Né? Tanto de um lado quanto de outro, da oposição ou da situação, existe uma polarização muito radical que não tem a ver com a técnica da matéria, não tem a ver com a proposição, de fato, mas tem a ver com uma posição política que um partido ou outro quer tomar. E isso está atrasando e muito as decisões do Congresso. Agora, de quem é a responsabilidade pela essa polarização? É mais do presidente ou do governo ou mais da oposição, deputado? Olha, eu não diria que é mais do presidente ou mais da oposição. Uma coisa acaba respondendo a outra. É o ovo ou a galinha. Você nunca sabe direito quem é que começa e quem é que termina com aquela situação. Agora, é claro que se o governo, que tem a maioria, pelo menos normalmente, se organizar melhor, conseguir determinar o seu foco legislativo um pouco melhor, a coisa começa a andar com um ritmo melhor, né? A responsabilidade da polarização não é do governo, mas dá para o governo mitigar e muito a polarização que está no Congresso. Qual a impressão que o senhor teve do ministro da Educação? Que está uma barafunda aquilo, me parece. A impressão que deu, a impressão não, a conclusão que a gente tirou depois daquela reunião é que o ministro, depois de 3 meses, não tem plano nem projeto nenhum para a educação brasileira. O que ele fez lá foi fazer um discurso, uma carta de princípios e de desejos, que seria ótimo se ele tivesse lido no discurso de posse. Só que já tem 87 dias de governo. Ele precisava pelo menos de projeto com meta, responsável e metodologia de como atingir. E ele, de fato, não respondeu as perguntas com nenhum dado. Ele não deu nenhum dado durante as 5 horas. Isso é muito triste para o Brasil. A educação é muito importante, é o nosso futuro que está em jogo. Então, foi com muita tristeza que a gente saiu daquela reunião ontem. E a questão da Previdência, da reforma da Previdência, deputado? Está lá, houve uma série de atritos entre o presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, provocações. Sim. Como é que o senhor vê esses choques e como está a discussão da Previdência lá na base da Câmara? Sim, olha, é claro que esse tipo de embate prejudica o andamento da reforma. Em primeiro lugar, por que a gente precisa de uma reforma, não necessariamente esta que veio? A Previdência brasileira causa desigualdade no nosso país. Hoje, a patroa se aposenta 10 anos antes, em média, do que a empregada doméstica. Eu, que sou deputado, na média, me aposento bem antes e bem melhor do que um pedreiro. E isso é injustiça, isso é desigualdade. A Previdência é responsável por 18% da desigualdade no Brasil. E segundo, a Previdência cresce o gasto dela 50 bilhões por ano. Isso é insustentável, né? Nós precisamos reformar por essas questões. Agora, a reforma que veio, ela veio muito grande, muito extensa, tentando cobrir pontos demais. Isso acabou deixando várias alas da Câmara um pouco exaltadas, assim. Uns reclamando do BPC, outros reclamando da aposentadoria rural, outros reclamando que ainda não tinha vindo os militares, agora que veio, uns defendem, outros combatem. Então, se tivesse fatiado com pontos menores, mas essenciais, e dado prioridade a alguns, talvez teria uma tramitação um pouco mais pacífica. Mas, de fato, esses embates entre governo e legislativo estão somente atrasando o trâmite da reforma e, portanto, a resposta que nós precisamos dar para o nosso país. Qual o seu balanço até desses 87 dias de governo Bolsonaro? O que o senhor tem achado? Primeiro que tem ministérios do governo que, de fato, estão andando. Quais? Vou dar o exemplo do Ministério da Infraestrutura. O ministro Tarcísio Freitas, de fato, é um ministro competente, capacitado para tocar. No Ministério da Economia, a equipe do Ministério é muito qualificada.
né? Por mais que eu tenha discordâncias com a reforma da Previdência, ela veio uma reforma tecnicamente bem feita, né? Tenho discordâncias com pontos dela, pontos importantes. São os dois ministérios que eu acho que estavam mais andando. Agora, os outros, me parece, estão um pouco com falta de coordenação ainda, entendendo como é que funcionam as coisas. Está demorando mais tempo do que eu imaginaria que demorasse para pegar o ritmo das coisas. Isso também tem uma consequência, que é a desorganização na Câmara. Isso está dificultando também o trabalho no Congresso. Isso que eu ia perguntar, o que o senhor tem achado do Rodrigo Maia, da gestão dele à frente da Câmara? Ele é o único agente lá que, de fato, dá algum ritmo para a Câmara ainda. Porque, de um lado, você tem o governo, que tem inúmeras intenções, que é fragmentado, que tem, lógico, intenções super legítimas, mas ainda não se organizou em termos de grupo para defender pautas específicas. Do outro lado, você tem uma oposição que está, de fato, bem combativa. E você tem ali um centro que vai de pauta em pauta, votando nas coisas. Quem ainda tem colocado algum ritmo no Congresso é a liderança do Rodrigo Maia. Então, ainda acho que ele é um cara competente para estar onde ele está. Como o senhor se situaria nessa configuração, deputado? O senhor é um homem de governo, de oposição, de esquerda, de centro, de direita. Como é que o senhor se definiria? Eu sou bem independente, assim. Eu sou de centro, de fato. Sou um pouco mais liberal na economia, sou progressista nas questões sociais. Então, eu vou muito de pauta em pauta, Mário. Eu tenho uma frase que a minha equipe gosta muito de me falar toda hora, porque eu falo ela direto, é a questão das evidências científicas. Né? Para mim, política pública tem que ser decidida com base em evidência, com base em pesquisa, em dados concretos que nos levem à melhor conclusão. E por isso que eu defendo partes de uma reforma da Previdência, partes não defendo. Por isso que eu defendo a educação que eu defendo, que é a mesma que a Tabata e nós defendemos lá ontem na Câmara. E por isso que a gente precisa, de fato, de evidências. Então, dependendo da pauta, eu vou mais à esquerda, dependendo mais à direita, de acordo com o que as evidências científicas me dizem. E a questão, o senhor me responde um pouco rápido, porque está encerrando. Claro, claro. E a questão dos deficientes visuais, dos cegos, como o senhor diz, o que o senhor acha que deve ser feito em benefício deles? Acho que a melhor coisa que pode ser feita para os deficientes como um todo é melhorar a educação especial. E o ponto central aqui são dois pontos centrais, que é você dar capacidade aos tutores que cuidam das pessoas com deficiência nas aulas, porque eles precisam ser muito bem qualificados. E dois, você precisa dar estrutura física mesmo para as escolas receberem as pessoas com deficiência. Dessa maneira, você vai ter uma integração, vai ter uma inclusão de fato, e não uma segregação, que é o que a gente tem hoje. Então, é dessa maneira que nós vamos lutar. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo se encerrou. Sim. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista. Espero poder voltar a entrevistá-lo. Boa sorte em Brasília. Que o senhor nos sirva de exemplo de seriedade, afinco e de, enfim, mudança na política brasileira.